Quando é que a grande tribulação vai começar? Ou então a tribulação, quando vai começar? Quando é que o arrebatamento vai acontecer? Eu sei que muita gente estão quase perdidas. Há uma confusão nas redes sociais. Há uma confusão total. Inclusive, nós temos datas. O próximo mês, o mês de abril, é a data que nos apresentaram. Quem apresentou essa data foi o Daniel Mastral. Ele não está a supor. Ele falou. Ele afirmou que no dia 22 de abril começa a tribulação. Eu falo a grande tribulação. Eu sei que quem estuda Apocalipse, quando eu falo assim, ele entende. Essa pessoa entende. Nós falamos a grande tribulação, mas soubemos que essa grande tribulação é dividida em duas fases. A primeira fase é chamada tribulação, a segunda fase é chamada grande tribulação. E a grande tribulação terá 7 anos. A segunda fase que será mais intensa, a dor. Mas a primeira fase será uma paz enganosa, mas não deixa de ser uma fase ligada à grande tribulação. Tá? Embora que é chamada tribulação, hoje também estamos a viver a tribulação. Mas a primeira fase da grande tribulação não é igual das tribulações que a gente vive dia a dia. O apóstolo Paulo, ele também disse que ele vivia as tribulações. Tá? Mas não é igual a 7 anos que está por vir. Embora que haverá uma paz enganosa na primeira fase, mas não deixará de ser a tribulação acima das tribulações que vivemos hoje. Então, por isso, quando eu falo grande tribulação, estou a falar de 7 anos total. O Daniel Mastral afirma que a partir do dia 22 haverá o início da grande tribulação. Significa a primeira fase, que nós chamamos a fase da paz enganosa. E o Daniel Mastral afirma que o Donald Trump é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. E ele afirma muitas outras coisas. E eu vi, depois de eu comentar um pouco, deixar a reflexão, existem aquelas pessoas que disseram assim: então, pastor Belis, você não acredita no fim? Por exemplo, tem um comentário aqui que diz: eu não acredito no fim dos tempos, mas na minha capa eu gosto de colocar que já é o fim está chegando. Então, estou numa confusão total. Quer dizer, muita gente pensa assim: se você não acreditar nas datas que estão a apresentar, isso significa você está a dizer que Jesus não vai voltar hoje. Você está a dizer que vai demorar mais. Muita gente pensa assim. Nós temos também o pastor Marcelo, que nos deu as suas datas. Desde 2023, ele disse: você está na tribulação. Ele afirmou, muita gente fala, naquele apocalipse ultrapassada que vocês têm pregado, muita gente fala que a tribulação, virá a tribulação, não sabem que já estão nela. Ele afirmou e ele disse que a assinatura da paz já foi assinada. O anticristo, a assinatura do anticristo foi assinada lá, tá? Lá na Arábia Saudita. Entre Israel e a Arábia Saudita haverá paz naquela região. Nós refutamos essa ideia. Não temos nada contra a pessoa, mas às vezes refutamos algumas ideias. Nós estamos por todos, apoiando todos que pregam a volta de Cristo para que muita gente possa ouvir e se preparam. Não podemos ser apenas nós pregando, tá? Não podemos ser somente nós pregando sobre a volta de Cristo. Mas quando as pessoas nos perguntarem: pastor, deixa a sua opinião. Eu não assisto a maioria desses canais,
Mas vocês é que me enviam, pastor, vai lá assistir, pastor, olha só, olha, pastor Marcelo falou que estamos na grande tribulação. Pastor, olha só, pastor, olha. Até que você vai assistir, porque você perde a paz do jeito que os inscritos te incomodam. Você vai perder a paz. No início eu dizia assim, não, o pastor Marcelo é servo de Deus, se ele pregou alguma coisa, pergunta a ele, eu não tenho nada para dizer, eu estou aqui pregando o que eu tenho que pregar. Mas as pessoas continuaram a incomodar, vai ver, minuto X. Quando eu fui lá, irmão, eu não suportei, eu tive que vir comentar. E daí, as pessoas que lhe apoiam começaram a achar que eu estou contra ele. Por eu não concordar, significa, quando mandava, pastor, olha, significa depois de assistir o que ele disse, eu tinha que mudar as minhas pregações. Como não mudei, eu disse, são heresias que ele está pregando, muita gente vem aqui me atacando, até nos comentários, falando várias coisas. E eu fui obrigado a chamar essas pessoas seita e idólatras. Tá? É a única palavra que merece. Porque a pessoa vos enganou dizendo que já foi assinado a assinatura do anticristo. Depois vocês descobriram que não é assim. Mesmo assim, vocês estão a acreditar. Porque eu refutei essa ideia. Não demorou muito, notou-se que a assinatura não aconteceu. Mas ele disse que Deus lhe falou, entre outras coisas. E o Daniel Mastral surge que está passando datas. Passou o dia 22 de abril, dia 22 de abril. E ele tem aparecido em vários podcasts. Inclusive, ele tem cursos, ele tem muita coisa, ele faz para preparar o povo no que há por vir. Mas, entre as coisas, sempre que eles têm em comum, os dois lados, é mandar as pessoas tocarem alimentos. Porque o que há por vir, uma das formas que você tem é estocar alimento. Outra coisa, como vou estocar alimento agora se a primeira fase é a fase da paz? Haverá abundância, não haverá fome. Haverá uma falsa paz, são 3 anos e meio. Como vou estocar alimento antes de 3 anos e meio começarem? São coisas que eu me pergunto assim, eu vejo pessoas acreditando rapidamente. Tudo que o Daniel Mastral fala, eu acredito. Estamos a viver tempos finais. Ele mostra pontos importantes, mas existem pequenas coisas que não acredito. Colocando as datas, afirmando sem mostrar a fonte, quem te disse. Será que o Satanás conhece a data que começa a grande tribulação? Porque as fontes dele são coisas que ele denuncia do mundo das trevas, que ele conhecia. Desde que ele aceitou Jesus, ele denuncia a agenda do diabo. Agora, se ele está a denunciar a agenda do diabo, o Satanás conhece, os demônios conhecem o dia que a grande tribulação vai começar? Eu acho que não. Quem vai liberar o início da grande tribulação é Jesus, não é o diabo, não é o Satanás. Quem vai autorizar que o anjo possa soar as trombetas é Jesus, não é o Satanás. Então o Satanás não sabe quando vai começar a tribulação. Nem o primeiro dia de 7 anos, o Satanás não sabe. Nenhum demônio sabe, nenhum feiticeiro sabe. Isso significa que o pastor Berio está dizendo que ainda vai demorar para Jesus voltar? Não, não estou a dizer isso. Isso significa que o pastor Berio está a dizer que Jesus não volta agora? Não, não estou a falar isso. Isso está dizendo que tudo isso que você acha que não. Eu sei que pessoas gostam de distorcer os pensamentos dos outros, as falas dos outros. Isso significa vigiem e orai. Ninguém conhece o dia e ninguém conhece a hora. Eu sei que muita gente está assustadas, vão à busca de informações drásticas para aumentar o susto naqueles que já têm. Mas, pelo menos, usa um pouquinho da capacidade que Deus te deu e também leia a Bíblia. A Bíblia continuará a se atualizar. A Bíblia não vai mudar, porque a palavra de Deus, o evangelho que nos ensinaram, como o apóstolo Paulo nos diz, precisamos guardar esse evangelho. Se a gente não guardar como nos ensinaram, a nossa fé será em vão. A nossa fé será em vão. Poderemos perder o arrebatamento. Observando, eu sei que muita gente se tornaram pós-tribulacionistas e algumas pessoas se tornaram
aqueles que acreditam na metade, que Jesus volta, o arrebatamento acontece na metade, por isso essas pessoas estão a estocar alimento para 3 anos e meio, depois vão comer comida que eles têm para 3 anos e meio do tempo da paz, que não haverá fome, mas eles têm comida estocada. Entendo, é? E depois na metade, quando 3 anos e meio, a comida deles acaba aí, Jesus vai lhes arrebatar. Existem que estão estocando comida para 7 anos mesmo, acreditam que Jesus só volta no fim. Mas vamos lá, o que se passa? As pessoas estão assustadas depois das informações que estão a surgir por aí na internet, que podem ser verdadeiras essas informações, que neste 2024 nós poderemos vivenciar coisas jamais vistas na história da humanidade. Uma dessas coisas é que mais de 40% da Terra poderá se tornar inabitável. Os cientistas estão a afirmar isso por causa do calor. E florestas vão queimando, vários lugares vai ter colapsos praticamente colapso. A sexta de extinção está acontecendo, colapso. Quer dizer, muita coisa vão sumir, vão desaparecer do mapa. Plantas, animais e haverá morte de vários seres humanos por causa do calor. Estamos a ver realmente o Sol aumenta a sua quentura cada vez mais e manda bolas de fogo na Terra mais do que mandava antigamente. Nós temos prova disso, tá? Eu não sei se é mesmo Sol ou é uma manipulação, como conhecemos o projeto HAARP. Não sei, não posso afirmar que é mesmo Sol, porque eu não fui lá, não vi. E também não posso afirmar que isso é mentira. Mas é o facto, o calor aumenta cada vez mais. Eu mesmo, ultimamente, tenho que tomar banho mais de 3, 4 vezes. Antigamente, a pessoa poderia ficar 5 dias sem tomar banho. Era tudo bem. Mas agora não dá mais. O clima está a mudar todos os dias. E dizem que, nesse 2024, o mundo vai viver a queda da internet, ou a destruição, não a queda. A destruição da internet e da tecnologia que nós temos e da eletricidade. Não teremos mais a luz, a internet, e não teremos mais a eletricidade. E muitas outras coisas aparentam se preparar para 2024 em diante. Isso são apenas previsões que eles acreditam que tem muita possibilidade de acontecer. E afirmações de lugares onde podem ter mais danos. O Brasil faz parte, Canadá e algumas partes da Europa. A África também, algumas partes, mas a África não será muito afetada. O Brasil será muito afetado. Muito mesmo. Aliás, todo mundo sabe que no céu do Brasil a proteção está cada vez mais fraca. A proteção que protege o céu do Brasil, o que protege a terra, na parte do Brasil, já enfraqueceu muito. É por isso, esses homens sábios da terra acreditam que o Brasil é um dos países que corre o risco de desaparecer, de queimar, de ser destruído. Agora, a sabedoria humana, os cientistas estão a falar, mas o que o Deus diz? O que a Bíblia fala? Também precisamos ver o que a Bíblia fala. Não podemos pegar informação dos sábios dessa terra e colocar aí e dizer é o fim, é a grande tribulação, é isso, porque um cientista falou. O que a Bíblia fala? Isso aí é um fato, sim. É uma realidade, sim. Pode acontecer também. Se Deus quiser, isso não vem acontecer. Porque Deus é o dono da terra. Muitas vezes o que os olhos humanos veem não acontece da mesma forma que o ser humano vê. Acontece do jeito que Deus quer. Existem pessoas aqui no canal, veja a sua vida, o que você vê nos olhos humanos não é que você é espiritualmente.
Você parece uma pessoa baixinha, pequena, fraca, pobre, mas espiritualmente, diante de Deus, você é forte, você é abençoado. Então, o que os olhos humanos veem, o que ser humano decide dizer que é assim, mas diante de Deus, às vezes, não é assim. Então, temos outro fato que faz as pessoas acreditarem que realmente 2024 começa a tribulação, ou a grande tribulação. Como expliquei no início, 7 anos em conjunto é chamado a grande tribulação, mas é dividido em 2 tempos. A primeira fase é chamada a tribulação, a segunda fase é chamada a grande tribulação. Pronto, mas eu chamo os 7 anos a grande tribulação. Em 2024, começará a grande tribulação. Verdadeiro ou falso? Comenta aí, tá? Eu vou encontrar esses comentários. Vamos lá. Um dos pontos que as pessoas estão abraçando, acreditar que é verdade, haverá a tribulação, começa já, por causa da terceira G global que se prepara. A terceira guerra mundial, que está a se preparar. E nós vimos na Europa, a OTAN praticamente já está a se preparar para tal. O Putin já mostrou que está preparado e vai vencer. A França se pronunciou, vai passar a linha vermelha, vai mandar os militares. Os Estados Unidos da América têm um líder que o mundo vê como um frouxo. Então está a vir um homem decisivo que diz que vai acabar esses problemas em 1 minuto. Então existem os que estão a ligar isso com o Apocalipse, dizendo que o Trump é o anticristo, ele vai acabar com a guerra rapidamente. Será que é apenas a pergunta que eu quero te fazer? A eleição vai acontecer este ano, no fim. Escreve aí um mês. Que mês vai acontecer as eleições dos Estados Unidos da América? É muito importante isso. Que mês vai começar? As eleições dos Estados Unidos da América vai começar quando? Que mês? Em 2023? Em 2024, que mês? Alguém sabe? Alguém aí sabe? Qual o mês? Em dezembro vai acontecer? Andrea disse em dezembro. Ok, se for em dezembro, então o Donald Trump, vamos supor que ele é anticristo, não discordo. Engenheiro Vitor, meu amigo, a paz do Senhor, ele disse que é novembro. Ok, vamos colocar novembro, entre novembro e dezembro. Vamos supor que o Donald Trump é o anticristo, como o Daniel Mastral disse. Mas o Cavaleiro Branco entra dia 22 de outubro. Mas o Donald Trump, que é o anticristo, que é Cavaleiro Branco, do Cavalo Branco, ele só entra em janeiro. Caso ele ganhar, há muita chance dele ganhar, muitos acreditam que ele vai ganhar. Olha, contradições. A Bíblia não falha, meus irmãos. Eu não estou a dizer que Donald Trump não é o anticristo, ou ele seja. Afirmações. Precisa bater. Se Donald Trump vai entrar em dezembro ou em janeiro, como é possível o Cavaleiro do Cavalo Branco vai entrar no próximo mês? Quem será esse Cavaleiro do Cavalo Branco que vai trazer a paz no próximo mês? Quem será essa pessoa? Há uma grande contradição. Então, Donald Trump vai acabar com as guerras, significa que a guerra já terá começado. Antes que ele acabe com isso, pessoas acreditam que ele é gênio. Mas o Cavaleiro entra já no próximo mês, antes que começa a tribulação, quer dizer, a tribulação começa, o Cavaleiro só aparece no próximo ano. Realmente isso não bate. Isso não bate, tá? Isso não bate. Mas tudo, vou deixar bem claro, quase tudo que o Daniel Mastral fala no seu canal, quase tudo, quando ele fala Jesus vai voltar, quando ele fala que o fim vai chegar, quando ele fala tribulação virá, é verdade, como o pastor Marcelo, é verdade. Mas existem coisas no meio deles que são heresias.
Eu falo isso com os 2 pés no chão, desde de manhã, de tarde e de noite. Mesmo que todo mundo aqui no canal discordarem de mim, eu vou vos dizer que vocês estão errados. Não importa o número de pessoas que seguem uma coisa, não significa que a veracidade dessa coisa seja verdadeira. Se você vai no islamismo, você vê a quantidade de pessoas que seguem o islamismo. Você não vai acreditar. A maioria de grandes igrejas não são igrejas onde que pregam a palavra de Deus verdadeira, que preparam a volta de Cristo. Então, não significa onde tem muita gente acreditando, militando o que eles acreditam seja totalmente verdade. Eu continuarei a acreditar na palavra de Deus. Não importa o que pessoas vão achar. Eu já vi vários comentários. Tem ciúme do fulano? Não, não teria ciúme deles. Tem ciúme do pastor Marcelo? Que ciúme por quê? Por quê? Antônio Júnior, 12 milhões, por que eu não tenho ciúme dele? Eu vejo ele prega na simplicidade. Aliás, eu respeito muito, embora que ele tenha várias polêmicas na internet, mas é alguém com deontologia pastoral e prega a palavra de Deus. Vou ter ciúme dele, porque se ele está a pregar a palavra que salva, que cura, que liberta. O Lamartine Pozella está lá. Ele pode ter pequenas falhas como ser humano, mas não tem como discordar de uma pessoa dessa, do que ele prega. Não tem como. E ele tem canais dessas pessoas são grandes, maior do que dessas pessoas que você vai dizer que nós teremos ciúme. Simplesmente há muita heresia no meio dessas pessoas, por isso nós discordamos dessas heresias. E muitos não acreditam que são heresias. Ok. Um disse que em 2024 tudo acaba, o arrebatamento acontece, o fim. Outro disse, próximo mês, começa a grande tribulação. Tudo isso são heresias. Não acredito. Se você tem a presença do Espírito Santo, que eterno te ajude a não acreditar nessas fábulas, são mentiras. Eu sei que eles vão assistir, manda link para eles. São heresias, tá? São heresias. A grande tribulação não vai começar quando Satanás saiba. Porque desde o tempo do Hitler seria o anticristo daquela época. O Satanás sempre foi perdido. Desde Gênesis, Nirod seria o anticristo que o Satanás preparou. Satanás anda praticamente perdido, sem saber quando começará a grande tribulação. Ele vai preparando os seus anticristos, cada época, ele vai preparando. Mao Tse-tung era o anticristo preparado numa época. E nessa época tem vários homens preparados para serem anticristo. Satanás não sabe quando vai ser. E quem informou para ele vai começar dia 22. Quem informou para ele Donald Trump será o Cavaleiro Branco? Pode ser que ele será. Mas ninguém sabe, nem ele. Tudo é apenas análises e suposições. Se amanhã o Donald Trump se torna anticristo, não venha dizer que, pastor Belísio negou. Não. Eu estou a dizer, ninguém sabe se é ou não. Tudo são suposições. Da mesma forma que suposicionaram Macron, hoje muita gente não quer, mas não estavam falando, não é mais o Macron. Olha, uma coisa que o doutor Gamaliel disse, preste atenção. Preste atenção. O doutor Gamaliel, no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele diz para não matarem os apóstolos, deixam eles. Se são falsos, vão sumir. Porque a seita não demora, desaparece. Mas se Deus é que lhes mandou, nunca vão desaparecer, vão continuar. Porque ninguém luta contra Deus e vence. O doutor Gamaliel tinha razão. E o evangelho até hoje está sendo pregado. Vamos recuar alguns meses atrás, alguns anos atrás. Havia um homem na internet que passava várias datas. O nome dele é quem? O Romilson. Ele tinha sempre uma data, todos os anos, ano X. Na data X, Jesus vai voltar. Haverá o arrebatamento, haverá... Eu vi a sinceridade do coração dele. Realmente, ele é um homem bom como ser humano. Ele ama Deus, ele ama Jesus. Só que, infelizmente, ele não respeita certas normas, ou então ele não foi bem preparado. O homem passava todas as datas. Ele caiu no descrédito várias vezes. Mesmo assim, ele criou uma seita que pessoas vinham nos atacar, dizendo que nós temos ciúme dele. Mas depois de um tempo, ele mesmo viu que não dá mais. Será que ele continua aí? Sumiu, desapareceu. Pode ser que eu esteja errado. Ele não está mais como estava. Porque todos aqueles que propagam uma seita, que propagam uma mentira, há um tempo vão sumir. Eu não preciso de
ciúmes dele. Eu só preciso informar ao povo que vocês estão sendo enganados. O Romirso, ele sumiu, já não propaga mais as datas, mas ele tinha um público engajado. E o povo gosta de mentira. O povo ama a data. Se você passar a data, você se torna uma pessoa muito famosa e vai ter povo que vai te seguir. Inclusive, na Bíblia, os apóstolos queriam a data. Tá? Os apóstolos queriam a data. Jesus não passou a data. Por favor, passa-nos. Qual a data? Vai acontecer essas coisas. Jesus não passou a data para eles. Ele disse, aquele dia e hora, ninguém sabe. Mas eles queriam a data. Se você ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu acho capítulo... Mais uma vez, o Pedro quer a data da restauração do reino. Jesus está aí, está a dizer que Pai enviará o Espírito Santo para vocês, ele quer, mas o Pedro e outros apóstolos querem saber as datas que ele vai restaurar o reino. O ser humano ama as datas, é por isso esses youtubers aí são muito seguidos. Por que eu vou ter ciúmes deles? Isso já aconteceu. O que Jesus disse, não procura as datas, mas hoje o povo quer as datas. Se alguém surgir aí, em fevereiro, dia 22, muita gente vai prestar atenção. Vamos ver agora, vamos ver. Se falhar, ele vai trazer uma ideia que parece que ele não falhou. E ele vai surgir com outra ideia. E o outro foi tão inteligente que colocou 2027 para demorar no tempo. 2027, porque estamos esperando. Mas vai demorar 3 anos. Quando chegar 2027, se não acontecer, e aí ele vai criar outra coisa. Irmão, ninguém vos passe nenhuma data. A data do arrebatamento, da tribulação, da grande tribulação, ninguém sabe. É uma grande heresia. Ninguém sabe, ninguém conhece. Não importa o que possa acontecer no sol, na terra, por baixo da terra, mesmo que um país desapareça agora, mesmo que a internet desapareça no mundo inteiro, isso não significa que começou a tribulação. Não. A tribulação, quem conhece a data, é Jesus Cristo. Tá? É Jesus. Quem conhece a data que vai começar é Jesus. Todos que estão a vos passar as datas, depois eles vos vendem livros, vos vendem cursos, vos vendem campanhas, vos vendem... Se você calcular 1.000 pessoas comprando uma coisa de 300, já são 30 mil, se não me engano. 10.000 pessoas comprando já são... É uma estratégia de chamar a sua atenção e depois se tornar rico. Mas muitos não sabem. Vão comprando, vão acreditando, vão nos atacando. Que estamos a vos abrir os olhos dizendo que ninguém conhece o dia nem a hora. O que é a verdade? Não, eu não vou dizer o que eu acredito. Eu não vou vos dizer o que eu acho que é a verdade. Não, porque a verdade não é o que eu acho. Tá? A verdade resta a verdade. A verdade não tem que depender do que eu acho. A verdade é absoluta para qualquer um. Por exemplo, se nós ir na esquerda hoje, você vai encontrar alguém que vai dizer, eu acho que eu sou mulher, mesmo sendo homem. Ele acha que essa é a verdade para ele. Tá? Muita gente da esquerda acredita assim. E muita gente da direita acredita também tem suas coisas. Mas só que quando nós entramos na Bíblia, a verdade é uma. Não tem cada um com a sua verdade. Hoje no mundo a verdade é relativa. Mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Eu quero vos dizer que Jesus disse assim, vigiem. Se o pai da família soubesse a que vigília viria o ladrão, ele não deixaria de minar a sua casa. Você quer que eu repita isso? Quando Jesus fala de vigiar, ele está dizendo, a minha volta ninguém vai saber. Se o arrebatamento, se a tribulação começar no próximo mês, eu vos digo, irmãos, eu posso saber quando Jesus vai voltar. Eu posso calcular. Se a tribulação começar no dia 22 de abril do próximo mês, eu vou calcular 3 anos e meio
se eu acreditasse que Jesus volta na metade, e eu vou calcular 7 anos depois Jesus vai voltar. Então, não preciso vigiar. Mas ele disse, vigiem, porque ninguém conhece, ninguém sabe. Jesus pode voltar agora que estamos aqui a conversar. Jesus pode voltar amanhã. Ele pode voltar depois da manhã. Ele pode voltar próximo ano, outro ano, outro ano, outro ano. Irmãos, eu sei que tem muitos novos convertidos aqui. Irmãos, não me acho maior ou melhor do que ninguém que aceitou Jesus hoje. Mas eu tenho uma experiência nessa caminhada cristã, você nem imagina. Toda a minha vida foi na igreja e já fui enganado várias vezes. Quem é cristão antigo vai entender o que eu vou dizer agora. No ano 2000, surgiu uma fábula que o arrebatamento iria acontecer. Dia 25, eu sempre tive o hábito de jejuar. Todos dia 24 até dia 2 eu saía da igreja. Eu entrava em retiro, todo dia 24 de dezembro até dia 2 eu saía, para fortificar a minha amizade com Deus. Ficava na igreja mesmo, não comia, tomava café dentro da igreja. Bebia apenas água nos tempos que eu podia. Ficava lá mais de uma semana e voltava depois, quando as pessoas... E eu preferia ficar na presença de Deus. Eu usava o versículo do Ló. Ló ficava na porta de Sodoma enquanto a festa estava lá dentro. Eu sei que essas datas aí, os adolescentes faziam coisas erradas, pessoas que eu conhecia. E eu me refugiava dentro da igreja. O meu pastor sabia disso. Olha aí, pastor Bernardo Marques. Graça e paz, meu pastor. Homem de Deus, se prepara aí. Voltei, tá? Voltei, pastor. Voltei para as lives. Eu quero o pastor essa semana. Vamos conversar. Agora vamos falar de Apocalipse. Vamos falar do arrebatamento só todo esse mês, até o próximo mês. De todos os ângulos. Pastor, se prepara, tá, pastor Bernardo? Eu me refugiava na igreja. Mas chegou em 2000, no ano 2000, pastor Bernardo confirma isso. Sabia que no ano 2000 muita gente entraram na igreja esperar o arrebatamento? Lembra? Eu era uma dessas pessoas. Eu me refugiei na igreja. Fechamos as portas. Embora que eu já morava na igreja todas as últimas semanas dos anos, eu já estava na igreja jejuando, mas toda a igreja, no ano 2000, não estava sozinho. A igreja toda veio. Eu assustei, mas eu falei no meu pastor, mas sempre em dezembro eu estou aqui sozinho. As pessoas só vêm aqui dia 31, desculpa, para dia 1, e vão para as casas. Eu fico aí, eu saio às vezes dia 2, mas toda semana as pessoas vieram, estavam comigo na igreja, no ano 2000, orando. E era uma oração forte, porque acreditaram que no ano 2000 o arrebatamento iria acontecer. Eu não sei no Brasil se vocês também tiveram esse fato. Na África, em várias igrejas, fecharam as portas, colocaram pessoas por dentro, acreditando que em dezembro seria dia 1, coisas assim, em janeiro, coisas para esquecer, aconteceria o arrebatamento. E não aconteceu. Ninguém conhece o dia nem a hora. Em 2012, eu estava no Mochico, em Angola. Também surgiu que em dezembro o arrebatamento iria acontecer. Eu, como já era vítima, a vítima de 2000, em 2012, eu disse, não vão me apanhar mais. Eu não sou mais o fã das datas. Em 2012, afinal, era a agenda dos maias. Você precisa conhecer fontes de cada servo, dessas seitas que estão a surgir. Se a fonte das datas não vem na Bíblia, saiba que é algo que não vem de Deus. Tá? Em 2012 também não aconteceu. Não, esquecemos em 2013, não aconteceu. Isso não significa que não acontecerá, mas o dia que isso vai acontecer será uma surpresa. E pode ser agora que estou a pregar. E por isso a volta de Cristo é iminente. Jesus prega sobre a iminência. Ele disse, naquele dia, aquele dia e hora ninguém sabe. Apóstolo Paulo disse, irmãos, vocês sabem muito bem, não precisa que alguém vos escreva, não precisam que vos escreva sobre aquele dia, tá? Não precisam, mas vocês precisam se preparar todos os dias, viver na iminência, pensando que ele vai voltar a qualquer hora. Vocês não têm que seguir Jesus no medo,
dentro do meio. 2020, vai, agora eu vou aceitar Jesus. Se ele não voltar, você vai voltar no mundo ímpio, 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 ímpio. É por isso, apóstolo, é por isso o João Batista, ele não queria pessoas assim seguindo Jesus no medo, por medo. Ele está pregando, só estocar alimento, ímpio, ímpio, ímpio. Jesus não falou nada disso, que nós temos que estocar alimento quando essas coisas tiverem a acontecer. Não, porque no tempo de José, quem te disse esse é o tempo de José? Jesus já veio, cortou toda a regra do Antigo Testamento. José mandou estocar, porque no tempo do Noé, irmão, se o Noé não construísse o barco, quem ficou no lado de fora, mesmo que estocasse o alimento, ele e o seu alimento entrariam dentro da água, morreriam. Viu como você não tem a sabedoria? A sua falta de sabedoria permita que você seja enganado, seja enganada. Irmão, eu não vou estocar nada. Irmão, estoca a sua vida espiritual. Multiplica a sua ligação com Deus. Deixa que os ímpios toquem os alimentos. Deixa que os ímpios construam bunkers. Como você está a estocar o alimento, você não está a construir o bunker? Você é limitado, você é um burro. Desculpa eu falar assim, eu sei que vai doer muita gente. Você está a estocar alimento, mas você não construiu o bunker. Que burrice é esse? Aonde vais colocar esse alimento? Leia Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e diante. Você vai ver pessoas dentro dos bunkers, mesmo assim não se sentirão protegidas. Como você, com o alimento estocado na sua casa, você acha que vai conseguir vencer a tribulação ou a grande tribulação? Que mente fraca! Que mente fraca que você tem! Vamos tocar mesmo, vamos tocar, isso vai acontecer. Vai estocando, vai estocando, vai estocando. Você vai morrer antes de comer esse alimento, se caso essas coisas acontecerem. Irmão, não temos muitas alternativas para vencer a grande tribulação, caso isso acontecer, se nós estivermos aqui na terra. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Irmão, meu Deus, vocês nem sabem o que é a grande tribulação, tá? Meu Deus do céu. A Bíblia diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mas que burrice o cristão de hoje. Ainda vai me atacar. Você tem ciúme daquele herege. Você tem ciúme do fulano de tal. Burrice. Você não ama Deus. É por isso que não tens conhecimento. Você nunca amou a Deus. Você está seguindo Deus por medo. Graças a Deus eu sou cristão desde a infância. Não é porque eu tenho medo da grande tribulação, mas é porque eu amo Jesus em todo momento. Mesmo que houver a grande tribulação agora ou não, mesmo que houver o arrebatamento agora ou não, sempre serei filho de Deus. Se você fosse assim, você teria a paz no seu coração. A Bíblia diz assim: vos dou a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Haverá aflição na face da terra que nunca houve. Nem no tempo de José, nem no Egito, não houve essa aflição. Nem na época do Daniel, Abednego, Sadraque, Mesaque. Você quer tocar o quê? Você quer tomar esses exemplos para proteger o quê? Para preparar o quê? Para subsair? Quer fazer igual a eles? Nem tens dinheiro que eles tinham para se proteger. Nem tens recursos que José tinha. Os falsos que estão a surgir, eu sou José da vossa época. Cadê o tesouro do... Aliás, José não mandou ninguém estocar. Ele é que estocou. Você estoca para nós, então? Estoca para nós? José que estocou. Você são José das palavras? Você não estoca para a gente? E você quer vender para a gente o curso? José não vendeu o curso, não mandou ninguém estocar. Ele falou para Faraó, eu vou estocar. Mas a Bíblia disse o que vai acontecer é pior do que aconteceu no tempo de José.
Você vai estocar o que é? Se José tivesse nessa época, não conseguiria, porque a Bíblia diz que será o pior do que daquela época. Como a sua mente está tão fraca? Como? Que essa live fica registrada. A sua mente está muito fraca, falta do Espírito Santo. O tempo do Noé, se alguém não entrasse na arca, ficou no lado de fora, estocou alimento, vai comer como? Dentro do mar? Vai comer como esse alimento? Depois de morrer, na porta batendo? Você pensa o povo que estava no lado de fora não tinha alimento? Irmão, ninguém vence a grande tribulação. Ninguém consegue se preparar para isso se não for preparar a vida espiritual. É impossível. Você pensa que Deus é limitado? Você vive a sua vida de pecado e vai comprando alimento, balde de alimento de 30 anos, você pensa que você vai ser mais inteligente do que Deus? Você nunca leu na Bíblia aquele homem que preparou comida por muitos anos? Aquele homem que preparou comida não sei de quantos anos? Você nunca leu sobre aquele homem que preparou comida? E ele pensou que está tudo para ele? Você sabe que veio depois? Única forma que nós temos de vencer é preparar as nossas vidas, nossas almas, se aproximar de Cristo. Jesus está voltando. E a maioria dos que creem em Cristo verdadeiramente, com a consciência limpa, não tem dinheiro para estocar alimento por 30 anos, por 7 anos. Muita gente hoje trabalha nas empresas, ganha um salário básico, coloca temor, pavor no povo, vai vendendo curso. Oh, meu Deus do céu, vai vendendo livros, vendendo apostila, não sei como, o que mais. Irmãos, sim, 1% de vocês consegue estocar alimento para 7 anos. Eu também não consigo. Mesmo que eu quisesse, não vou conseguir comprar alimento para minha família para 7 anos. Irmão, você sabe quanto a minha família consome cada mês para nos sentirmos bem? É muito dinheiro que eu não vou conseguir estocar alimento de 3 meses. Não vou conseguir que cada mês a minha família come bem, se eu quisesse estocar. Imagina agora, 7 anos. Então, Deus não é justo. Ele vai querer pôr a igreja nessa situação? Numa situação impossível. Mas como você pode ter a mente fraca, falta do Espírito Santo e acreditando em tudo que aparece por aí? Espalhando, compartilhando setas, compartilhando mentiras, compartilhando fábulas. É por isso, o apóstolo Paulo disse, nos últimos tempos, pessoas vão querer ouvir coisas que alegram seus corações. E principalmente o povo brasileiro gosta que eles dão... Gostam. Olha, vai acontecer, está acontecendo. O que está acontecendo lá? Clica. O que aconteceu lá? Vão morrer. Brasil vai acabar. Irmão, isso eu vejo mais no povo brasileiro. Ama o medo. Tá? Ama o medo e ama o servo que espalha o medo. Por que vocês estão assim? Vocês são assim. Eu amo o Brasil, eu amo o povo brasileiro. Não estou aqui ofender, diminuir, mas é uma verdade. O povo brasileiro ama a mensagem de medo. Alguém consegue me explicar o que aconteceu no histórico do Brasil para que o povo se tornasse assim? Se você vir nas calma, vir no amor, ele não vai te abraçar. Se você vir espalhando medo e terror, eles vão querer te ouvir mais. Vocês já notaram isso? Eu já viajei em vários países, mas a maioria que são assim são brasileiros. Graças a Deus, o povo brasileiro ama Jesus, ama Deus. Isso é bom que o Brasil tem. Que ao redor do mundo, se eu ver, são poucos países que tem tanta gente que crê em Cristo. Poucos países. Dessa parte, o Brasil, parabéns. Mas a parte do medo, amar a palavra do medo, de onde tiraram isso? Você só segue Jesus se ouvir algo vai acontecer. Estoque ali, mas vocês gostam de seguir Jesus na parte impossível. Na parte normal, seguir Jesus no amor. Acreditar no amor de Deus, você não quer, você só quer acreditar na ira. A ira não é para nós, tá? A ira não é para nós. A Bíblia diz, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. A ira é para os ímpios. A ira é para aqueles que zombam do nome do Senhor Jesus Cristo.
A ira é para aqueles que não creem em Cristo. Você que crê em Cristo. A ira não é para você. E a Bíblia diz que como guardaste a palavra da sua paciência, Ele vai te guardar da hora da aflição. Agora vamos lá. Para gente que dizem que já estamos na grande tribulação, no tempo dos apóstolos, também os discípulos, muitos pensaram que eles estavam na grande tribulação, e o apóstolo Paulo começou a pregar, ensinar para eles, dizendo: oh, gente, vocês não estão na grande tribulação. Não. Surgiu falsos ensinadores naquela época, falsos professores, como estão a surgir hoje. Ora, irmãos, segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de vós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quando ele fala sobre o dia do Cristo, ele está falando sobre a grande tribulação. No Antigo Testamento é chamado o dia do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo chama esse dia o dia de Cristo. Não se torturem, que ninguém vos engane, vos diz que esse dia está já perto. Tá? Não vos incomode tanto. Não se torturem. Não se preocupem tanto até o nível de ficarem depressivos, como as pessoas ficaram, espalhando medo, pegando as informações das Nações Unidas, informações da ONU, informações dos Illuminati, fazer como se fosse a palavra de Deus, dizendo como isso vai acontecer. O cientista falou, então a grande tribulação também vai começar já. Não é assim, não. A Bíblia até diz quando haverá paz e segurança, e é naquele momento que virá repentina destruição. As coisas de Deus são tão complicadas. Olha, irmão, se você não tiver Espírito Santo, nunca vai entender. Nunca. Tá? Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós. Porque pode surgir livro, cartas, como se fosse veio de Paulo, que não, vocês já estão perdidos, estão na grande tribulação. Não acreditem nessas cartas. As palavras do Paulo. Tá? Ele diz assim, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, se quem antes venha apostasia e se manifestes o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou adorar, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que em seu próprio tempo seja manifestado, irmãos. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. Como o anticristo vai surgir enquanto quem o retém ainda está aqui? Mente fraca, falta da leitura, falta da compreensão da Bíblia. Como é possível, dia 22 de abril, começa a grande tribulação, mas o próprio anticristo não apareceu ainda? Não só vai começar a tribulação, mas o anticristo vai aparecer depois. E muita gente acreditando. Por isso pregar um ímpio é melhor do que quem está na heresia. Pregar um ímpio que nunca aceitou Jesus Cristo é mais fácil, é melhor do que quem aceita as heresias. Não adianta nem debater. Não adianta. Não adianta. Irmãos,
Não tem como o dia do Cristo acontecer sendo que o anticristo não apareceu ainda. O apóstolo Paulo está falando para seus discípulos: vocês não estão na grande tribulação, cadê o anticristo? Ok, me prenderam, estão prendendo os apóstolos, mataram Tiago, mataram fulano. Isso não significa que é a grande tribulação. Mataram fulano e tal, mataram... Isso não significa... Não se preocupem. Sobre a nossa reunião ainda acontecerá no céu com o Senhor. Quando ele fala sobre a reunião, está falando sobre o arrebatamento. Eles pensaram que já perderam isso. Jesus lhes mentiu, ou as pregações são mentiras. Vocês estão nessa posição. Estão a pensar tudo que nós pregamos antigamente era mentira. E aqueles homens que vos trazem a nova mensagem vos diz que aquela escatologia ultrapassada, e vocês dizem que eles são Moisés da nossa época. Nem o Moisés teria a capacidade de nos salvar da grande tribulação. Nem o José, se ele tivesse aqui, ele conseguiria nem mesmo Noé. Porque a Bíblia diz, esse dia nunca aconteceu na história do mundo. Quer dizer, o Moisés não tem experiência disso, nem o José. Ninguém tem experiência dessa data. Quem tem experiência do que há por vir é somente Jesus Cristo. O único que tem experiência dessa data é Jesus Cristo. O anticristo não pode aparecer antes. Desculpa, anticristo não pode aparecer encontrando a igreja na terra. Porque o apóstolo Paulo falou muito bem. Alguém o retém. Quando for tirado, depois ele vai aparecer. Homem do pecado. Se você quiser colocar anticristo aparecer e a igreja passa na grande tribulação, arranca essa folha da Bíblia. Tira, segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2 todo. Arranca, tira. Alguém o retém, está aqui. Enquanto eu estou aqui, se você não acredita que você é a igreja, então você não o retém, mas eu sou a igreja, eu o retém sim. Se eu não sair daqui, o anticristo não vai pousar. Tá? Guarda isso. Irmãos, na Bíblia, quem falou mais de uma forma aberta sobre o arrebatamento foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele chama isso, antes de começar a pregar, ele chama isso um mistério. Deixa eu ver esse versículo. Por que ele diz isso é mistério? Porque ele sabia que antes dele, ninguém abriu isso facilmente, abertamente. Jesus falou disso, mas ele não abriu abertamente, ele misturou tudo. E Jesus disse, Espírito Santo vai vos ensinar novas coisas e vai vos lembrar tudo que vos ensinei. Quando o apóstolo Paulo veio com o poder do Espírito Santo, depois de se encontrar com Cristo, apóstolo Paulo, eu acho Coríntios, apóstolo Paulo começa a abrir esses segredos. Não, deixa eu ver aqui, vou ver, desculpas irmão, isso vou ter que colocar na tela. Tenho que colocar isso na tela, porque eu não posso ler sozinho. Ok. Vou compartilhar a tela aqui. Existem pessoas que têm Bíblia em casa nem lê, por isso são enganadas facilmente. Não acreditam na Bíblia, acreditam nas informações que acontecem no mundo. Quando vê, é verdade, fim mesmo. É verdade, fim mesmo. Depois de você ver tudo, sempre diz o que a Bíblia diz. Isso tudo é verdade, sim, mas agora vou voltar ainda na Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo diz. No livro dos Coríntios, capítulo 15. Primeiro livro dos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver versículo 50. Versículo 51. Versículo 51, olha o que a Bíblia diz aqui. Leia. Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, um mistério. Ele começou a chamar isso um mistério. Por quê? Porque ninguém explicou isso abertamente. Significa que ele sabia que alguém pode contestar ele falando disso. Ele vai dizer, você se baseou em quê? Apóstolo Paulo primeiro chama isso um mistério.
Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que... Bom, pronto. Apóstolo Paulo chama isso um mistério. Se você ler no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 4, ele usa a palavra o arrebatamento. Ele fala que seremos arrebatados depois desse ato. Depois desse ato. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele disse, ao soar, ele próprio Senhor Jesus dará ordem na voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão trocados. Olha aqui, trocado a outro corpo, e todos seremos arrebatados. Iremos ao encontro com Cristo nas nuvens. Ele chama isso o mistério, tá? Se você não crê no arrebatamento antes da grande tribulação, eu vou te entender. Você não tem o Espírito Santo em ti, então você não entende o mistério. Porque o apóstolo Paulo, para falar isso, havia o Espírito Santo movendo nele. Jesus disse no Atos dos Apóstolos, Pai vai mandar o Espírito Santo, vai nos lembrar tudo que ele ensinou e vai nos ensinar muitas novas coisas. Eu te entendo, falta do Espírito Santo é que te faz não entender essas coisas. Como é possível a grande tribulação começa no próximo mês enquanto a igreja está aqui? Sendo que o apóstolo Paulo disse, seremos transformados a outro corpo, seremos arrebatados. Ok. Como é possível a grande tribulação começa, ou a tribulação começa no próximo mês, sendo que a igreja está aqui, sendo que o apóstolo Paulo disse que é iminente. Jesus também disse iminente. Significa, começando a grande tribulação em 2024, em abril, eu quero calcular 3 anos e meio. Alguém calcula aí. 3 anos e meio da tribulação, vai ser que ano? 3 anos e meio. Por favor, quero aí a resposta. Irmãos, Agenda 2030 veio agora. A Bíblia já existe. Nós encontramos essa Bíblia. Jesus já lhe encontramos. A palavra de Deus, o mundo encontrou a palavra. Aliás, a palavra criou o mundo. Você quer acreditar mais na Agenda 2030 do que na palavra? Muita gente faz relatividade da palavra e as agendas satânicas como se tivesse o mesmo peso. Olha, a agenda disse assim, então tomem cuidado. Olha, a agenda disse assim, então tomem cuidado. Olha, a agenda disse assim, é por isso a data tem que ser isso. Olha, a agenda. Meu Deus do céu! Não há relatividade. Essas agendas, às vezes, falham. Essas agendas não valem nada. Não valem pão para café da manhã. Não valem nada. Covid era para matar o mundo inteiro. Era para matar, só deixar 500 mil pessoas no mundo. Mas não conseguiu matar nem 10% do que eles pensaram, nem 1%. Significa, todas as agendas que esses homens têm são agendas fracas. Mas o que Deus tem, que é verdade. A verdade absoluta, a verdade é absoluta. É isso que eu ia dizer. Tá? Eu acredito que existe o diabo. Eu não acredito no diabo. Tá? Você que acredita no diabo, vai acreditando nele. Eu sei que o diabo existe. Eu sei que o diabo quer nos matar todos os dias. Eu sei que o diabo gostaria de me matar agora que estou falando aqui. Eu sei disso. Mas ele não aguenta, ele não consegue, porque quem me protege é maior. O diabo existe, ele tem seus planos, ele tem suas agendas que falham sempre. Vão falhando. Ele consegue algumas coisas, mas ele é fraco, porque a igreja está aqui. Agora, as coisas darão certo do Satanás quando a igreja não estiver mais aqui.
É. Quem entrou agora está perguntando por que Daniel Mastral está na capa. Repita a live do início, não quero explicar mais, tá? Por favor. Eu, muitas vezes, quando eu entro numa live, eu puxo assim do início. A live está agora, mas eu começo do início porque eu entrei mais tarde. Vou assistindo, até avançar. Vou entender o que falaram na live, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado. Eu não acredito no Satanás, eu acredito em Jesus Cristo, tá? Eu não acredito no Satanás, eu acredito em Jesus. Não acredito nas agendas satânicas. Eu posso vos informar, porque esse canal é canal onde eu comunico. Existem vídeos comunicativos, existem vídeos informativos. Muitas vezes eu informo coisas que nem eu acredito, mas eu tenho que informar. Mas quando eu venho para vos pregar, eu vos digo o que eu acredito. Por exemplo, nesse vídeo, vos disse que eu acredito. Eu acredito na iminência, que Jesus pode voltar agora. Eu só tenho medo de quem destrói a alma, espírito, de quem destrói tudo. Não tenho medo do Satanás, nem da agenda satanista. Porque os feiticeiros, maçons, mágicos, todos, eles querem nos matar todos os dias. Se estamos em Jesus nos protege. Eles são fracos. Nem um cabelo, fio de cabelo cairia na minha cabeça se Jesus não permitir. Então, Satanás é fraco. Leiam a Bíblia. Obrigado, Ricardo. Vão ler a Bíblia. Essa é a palavra certa. Parem de se torturar. Parem de ir pesquisando as agendas. Parem de ir buscar as informações de lá para cá, dali. Leiam a Bíblia. A Bíblia agora não é lida. As pessoas vão buscando o que aparece nos cantos. A sua Bíblia, se eu chegar na sua casa, bater assim, vai sair muita poeira. Onde você pousou, talvez você nunca mais leu. Inclusive, existem pessoas que só leem a Bíblia dentro da igreja no domingo, levando na igreja. Que fraqueza do cristão de hoje. Vão acreditando em tudo que aparecendo na internet e por aí. Irmãos, Eliana fez uma boa pergunta. Eliana Cunha disse: o irmão acredita que essa igreja apóstata, Laodiceia, será arrebatada? A igreja de Laodiceia não será arrebatada. Tá, irmã Eliana? Não será. Mas nesses últimos tempos nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja com a imagem de Laodiceia, também a igreja com a imagem da Filadélfia. Isso aí são profecias que estão atingindo o nosso tempo. Tá? A igreja de Laodiceia era maior e mais rica. E nós estamos a ver visivelmente a maioria dos crentes de hoje, a maioria das igrejas se comporta como a igreja de Laodiceia e pregam como a Laodiceia. Tá? A Filadélfia, a Bíblia diz que eram menores, eram fracos, o povo daquela igreja, mas nunca rejeitaram a fé. Eles continuaram firmes, embora a fraqueza financeira, a fraqueza em número. Isso significa, nesses últimos tempos, tem duas igrejas. A Filadélfia é pequena, mas está aqui. É por isso que você não consegue notar. É por isso, a Laodiceia, como é maior, a imagem da igreja parece que como se fosse todos somos da Laodiceia. Mas existem aqueles que são reservas do Senhor. Estão entre nós. Esses fazem parte da igreja da Filadélfia. Então, no nosso meio, existem homens que serão arrebatados. Esses homens fazem parte da igreja da Filadélfia. Quando eu falo homens, não estou a falar de gênero, estou a falar de seres humanos. Homens e mulheres, crianças e adultos, idosos e bebês. Existem pessoas que serão arrebatadas nesse nosso tempo e essas pessoas fazem parte da igreja Filadélfia, porque a igreja Laodiceia não será arrebatada. A Bíblia fala muito bem, já preguei sobre isso aqui no canal, quem me acompanha há muito tempo. Pequeno rebanho entra, aqui está o reino que é preparado para você. Ou pequeno rebanho. Isso significa que pouca gente serão arrebatadas. É o pequeno rebanho comparados que vão ficar para trás. Pequeno rebanho, tá? Pequeno rebanho.
Não significa todos que vão à igreja, todos que levam a Bíblia, todos que falam de Jesus serão arrebatados. Não. O pequeno rebanho que será arrebatado. Pouca gente comparado que vão ficar. Isso não significa, quando estou falando pouca gente, não significa pouco mesmo, assim é número. Muita gente, mas comparados que vão perder a salvação, a quantidade não é comparável. Muitos vão no inferno. Até os que se dizem cristãos, muitos vão no inferno. Muitos mesmo. Já preguei sobre isso, eu tive a base na palavra de Deus. Mostrei isso na Bíblia. Tá? Então a igreja Laodiceia é uma igreja muito grande, tá? Muito grande e visível. E uma igreja rica, que se acha sábia. E nesses últimos tempos, a maioria das igrejas se comporta como a igreja Laodiceia. Mais ou menos isso. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Que Eterno abençoe Valentina. Assistiu o filme Deixado para Trás. Que Eterno abençoe Mike. Disse sim, tem que crer na Bíblia. Ficar ligado, vigiando nas coisas, virá e é o certo. É verdade, é o certo. Deus abençoe muito. Mike, que Eterno abençoe a tua vida. Priscila, que Eterno abençoe a sua vida. Valentina Costa, que Eterno abençoe. A minha igreja mesmo não prega sobre o arrebatamento. Infelizmente, quando a igreja não prega sobre o arrebatamento, o povo corre um grande risco. Então tem que conversar com o pastor. O diabo trazendo confusão e cefando vidas. É verdade, Diogo. Poucas são as igrejas verdadeiras. Poucas, com certeza. Ricardo Santos. És as 5 virgens que foram com o noivo. Que Eterno abençoe. Esse pastor Belísio é bênção. Helene, Deus abençoe a sua vida. Ainda bem que tem um pastor Belísio nas nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Valentina, que Deus abençoe a sua vida. Flávio, para muitos, o inferno não existe. Infelizmente, para essas pessoas. Porque o inferno não existe de verdade. Se Cristo e os profetas foram perseguidos, a morte, por que a gente não? Eu sei que os falsos profetas pegam esse exemplo, falam, eu já vi algumas lives deles. Não são todos que precisam ser perseguidos obrigatoriamente. No nosso tempo existem pessoas que estão a morrer por causa de Cristo. Existem países agora, as pessoas estão a ser perseguidas por causa da fé em Cristo. Eu mostro aqui vídeos várias vezes, alguém sendo morto por causa de Cristo. Existem vídeos, supostos vídeos, que mostram também pessoas sendo queimadas. Se você não te aconteceu, não significa que não está acontecendo, tá? Não significa que não está acontecendo. No tempo dos apóstolos também, depois daquela geração, outras gerações que veio, não significa que todos foram mortos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Existem os que morreram também da morte natural. Os filhos ou as filhas do Filipe, não significa que necessariamente... Então, aonde está escrito necessariamente todo cristão tem que morrer sendo degolado por causa de Cristo? Está escrito aonde? Me diz isso. Me pergunta. Me fala, me dá prova. Existem os que podem realmente sofrer, como hoje acontece em Moçambique, em Cabo Delegado. Você vê a igreja inteira massacrada. Se você nunca viu isso, existem pessoas que estão vendo isso. No Egito, existem pessoas que estão a morrer por causa do Evangelho. No Irã, Iraque, existem pessoas, na Arábia Saudita. Existem cristãos presos hoje até na Coreia do Sul. Então, o que mais você quer? O mundo inteiro tem que sofrer, aí você acredita? Não, as coisas de Deus não são assim. Não. Não são assim. A grande tribulação é que será para o mundo inteiro. E a noiva não passará na grande tribulação, tá? Não passará. Se você quer sofrer pelo Evangelho, fala para mim, eu vou te ajudar. Eu vou te mandar, eu vou te pagar passagem para você ir pregar em Cabo Delegado. Você vai morrer por causa de Cristo, talvez, para você acreditar que existem pessoas que estão a morrer agora, tá? Se você quiser, eu te ajudo para te mandar no Irã, para você ir pregar, eu vou te mandar pregar nas ruas. Você vai entender que o que aconteceu com os apóstolos, até hoje, só está a matar pessoas. Se você quiser, eu te mando na Índia, para ir pregar.
Se você quiser, eu vou te mandar também no... Aonde? Tem um país aí que estou esquecendo. Na Turquia. Vai só nas ruas da Turquia, fala, Jesus é a vida. Você vai ver, 2 minutos é muito. Um vai vir, vai cortar a tua mão, outro vai cortar a mão, a perna e acabou. A sua vida acaba ali. Você vai morrer de uma forma drástica, mais do que os apóstolos morreram, se ir pregar lá. E eu vou te dizer que a Turquia é onde estavam as igrejas do Apocalipse, mas hoje a Turquia é um país muçulmano. Hoje a Turquia é um país perigoso. Toma cuidado, povo de Deus, porque vocês podem perder o caminho. Muita gente eram cristãos, depois vão perdendo o caminho. E vocês que acreditam que seguem Jesus pelo medo, daqui a pouco vão abandonar Jesus, porque quando vocês notarem tudo que vos pregaram era mentira, vocês vão dizer, esses negócios é mentira. Graças a Deus nós amamos Jesus pelo medo. Antes desses falsos viessem, nós já amávamos a Cristo. Já amávamos a Cristo. Então o arrebatamento não aconteceu em 2020, eu continuei, não aconteceu em 2000 e eu continuei crente. Não aconteceu em 2012, continuei crente. Não aconteceu em 2013, continuei crente. Continuei, porque por amor, não importa o que vier, eu continuarei a ser filho de Deus. Esse tipo de pessoas que serão arrebatadas. Existem pessoas que estão a estocar alimento, também estão a se preparar agora, não amam a Deus. Vocês não amam a Deus. Quem ama a Deus está em paz. Está em paz. Sempre esteve em paz. Sempre terá a paz. Que Deus vos abençoe. Foi a palavra que Eterno colocou no meu coração. Deixar bem claro no fim dessa live. Tenho muito respeito na pessoa que está na capa, que é o Daniel Mastral. Ele fala muita coisa boa. Eu não lhe conheço. Não posso julgar a fé dele. Não posso dizer que ele é falso profeta, não disse isso. Eu misturei muitas informações que estão acontecendo e eu afirmo que não acredito em poucas coisas que ele fala e acredito em outras coisas que ele fala. Por que eu pus ele na capa? Porque eu recebi muitas perguntas sobre ele, igual que eu já cheguei a receber do pastor Marcelo. Quando eu refutei, eu me tornei como se fosse adversário do pastor Marcelo. Não, vocês é que queriam saber a minha opinião. Da mesma forma, desse homem também, que eu acho muito inteligente, interessante o que ele fala, eu peguei o que eu acho certo, o que eu não acho certo, eu vim aqui, estou a vos dizer isso não está, não acredito, não está na nossa doutrina. Tá bom? Não vim aqui dizer que não segue ele, continua a seguir e acompanhar ele, pega o que é bom, mas ponto disso, observa ainda, porque aqui não está tão claro assim. É isso que eu vim aqui explicar para vocês. Eu vim responder muitas dúvidas, tá? Eu vim direto. Eu sei que vou criar novos haters, como eu tenho vários haters do pastor Marcelo. Eles vêm aqui no meu canal, eles falam muitas coisas erradas. Eu entendo como a mente desse povo é fraca, acreditam em tanta mentira ali, compram um curso do diabo, que é um curso que vos ensina como estocar alimento na grande tribulação, curso que vos diz que já foi assinado o decreto, que não foi, não existe, o curso que vos diz que em 2027 tudo acaba, enquanto a Bíblia diz que ninguém sabe, ninguém conhece o dia. Então, a mente de uma pessoa dessa não adianta discutir. Se ele vier aqui como hater, ofender, escrever, eu só olho, observo, não ligo, porque eu sei a mente de uma pessoa fraca. E fora que essa pessoa não tem Espírito Santo nele. Se tivesse Espírito Santo, não se deixaria enganar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Em Cristo, continuem firmes. Não se afastem da palavra de Deus. Continuem com Cristo. Surgirão vários servos, mas Jesus Cristo continuará o mesmo. Muitos virão, vêm e vão, mas Jesus não vai mudar. A sua palavra é forte e verdadeira. A verdade é só uma e a verdade é Cristo. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é absoluta. Não existe a minha verdade e a verdade do outro
E a verdade do pastor fulano, a verdade é Cristo. E a luz está na palavra de Deus. A luz está na Bíblia. Gostares como não. Gostares de mim como não. Gostar do meu tom de fala como não. Gostar de qualquer coisa em mim ou não. A verdade vai continuar a verdade. A verdade é que ninguém conhece o dia, nem 2027, nem 2024, nem amanhã, nem depois da manhã. Qualquer data que vai surgir é uma data de mentira. Mas Jesus conhece o dia. Nós estamos a viver os últimos tempos. Estamos a viver os últimos minutos. Cristo está na porta, mas não soubemos quando e que hora. Eu continuarei a me preparar a minha mala. Caso isso acontecer, a qualquer hora eu quero estar preparado. Sem medo, sem um susto, sem qualquer coisa que vos motiva. Tá? O que me motiva é a palavra de Deus. É por isso eu busco a santificação todos os dias. Eu vos digo, busqueis a santificação. Busquem isso. Busquem isso. Existem pessoas que estão estocando, estão estudando tudo, mas vão ficar, porque não buscaram a ligação com Deus, não buscaram a santificação. Foi a live de hoje, que essa noite seja abençoada em sua vida e em sua família, sua casa seja blindada pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, muita paz, no nome de Jesus. A proteção divina para todos. Graça e paz. Amo vocês em Cristo. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus.